Quem achou, diga amém. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O que é iniquidade? Iniquidade é maldade. Iniquidade é injustiça. Iniquidade é tudo aquilo que é contrário à justiça, ao que é bom, ao que é correto. No próximo ano nós vamos fazer uma excursão com toda a igreja e com todo o campo, já tem aí aproximadamente 20 pessoas. A terra de Israel vai acontecer no mês de setembro. Quando você chegar em Israel, você vai perceber que ali tem duas Jerusalém. Você vai se deparar com a Jerusalém histórica, a Jerusalém antiga, a cidade antiga de Jerusalém, conhecida como Terra Santa, Jerusalém, que significa morada da paz. Jerusalém, a cidade, o lugar que Jesus passou os últimos momentos dele aqui na terra. Foi o último lugar que os pés santos de Jesus pisaram antes de ascender aos céus. Jerusalém antiga é uma cidade cercada por uma muralha não muito grande. Você vai perceber que existe essa Jerusalém histórica, antiga, e vai perceber também que existe uma outra Jerusalém que cresceu ao redor da Jerusalém histórica. É a Jerusalém moderna, cortada por arranha-céus, cortada por edifícios bonitos, pontes, avenidas. Existe ali nesta Jerusalém moderna um lugar chamado Fortaleza Antônia. Nesta Fortaleza Antônia, Jesus foi surrado, Jesus foi espancado, até sangrar, machucaram demais o nosso Jesus, antes dele ser crucificado. E quando você sai dessa Fortaleza Antônia, depois, logo em seguida tem um arco pequeno na saída, que tem um nome em latim, Esse Uomo. Esse Uomo quer dizer, eis o homem, onde depois de ser espancado, triturado, Jesus é apresentado a uma multidão de pessoas raivosas, de pessoas sectárias, de pessoas contaminadas pela religiosidade. E quando sai deste arco, tem uma rua estreita. As ruas de Jerusalém são estreitas, com pedras milenares, antiquíssimas. E no final desta rua, depois do arco, mais além, esta rua estreita e curta, você tem uma pequena descida. Eu tive a oportunidade de estar nesse lugar, e é um lugar muito emblemático, um lugar muito, se é que eu posso dizer assim, espiritual. Você vê ali todo um clima de espiritualidade. E quando você sai
deste arco você vai descendo uma ladeira e tem uma rua curta, estreita, que vai fazer uma conversão para a esquerda, que logo lhe conduzirá a um bairro árabe. Bairro árabe, pastor? Sim, um bairro árabe. Nesta Jerusalém convivem ali árabes, depois tem um outro bairro cristão, e depois tem um outro bairro judeu, ou seja, é um pavio de pólvora. E quando você vai andando nesta rua, quando você faz a conversão à esquerda e vai seguindo, tem outra rua estreita, curta novamente. Quando você chega no final desta rua, você encontra uma pedra na esquina, uma pedra escura, uma pedra desgastada, e a gente começa a querer observar aquela pedra, e quando você se atenta mais para aquela pedra, você vai ver um desenho muito simples, muito básico ali, de um homem caído com uma cruz, e um outro homem tentando ajudar aquele homem que está caído. E embaixo desta figura, embaixo desse desenho simples, tem uma inscrição que diz: Simão Cirineu. Você pode repetir comigo? Simão Cirineu. A Bíblia não fala muita coisa deste homem, mas a Bíblia nos dá algumas informações importantes sobre este nome, Simão Cirineu. Seu sobrenome Cirene está ligado à sua terra natal. Ele nasce em uma região de 2000 anos atrás, uma província romana na África, cujo nome é Cirene. Se você pesquisar, hoje é o país da Etiópia. Simão não é o mais ilustre filho de Cirene. 1000 anos antes, alguém mais ilustre viveu naquelas terras de Cirene. O nome dessa pessoa ilustre era uma rainha, e aquelas terras eram conhecidas como o reino de Sabá. Então Simão Cirineu, pastor, se ele vem de uma província romana na África, na Etiópia, ele é negro, sim, ele é negro. Ele é africano. Negro, que em hebraico significa shuatz. Agora você me pergunta, o que um africano, um negro, está fazendo em Jerusalém? Essa é a pergunta. O que um africano está fazendo na terra de Israel, na terra do Deus vivo, justamente na festa da Páscoa, uma santa convocação? Um africano que vem de uma cultura pagã, um africano acostumado com as práticas de magia, práticas pagãs. O que esse homem está fazendo? Um homem que adere à adoração de vários deuses, um africano que não conhece o Deus de Israel. O que ele está fazendo em Jerusalém? A resposta está no seu primeiro nome, Simão. Se ele se chama Simão, ele não é de descendência pagã, e sim judaica. Se ele nasceu em Cirene, terra de uma rainha que viveu 1000 anos antes dele, chamada Sabá, então nós entendemos que a rainha de Sabá teve um relacionamento com um homem chamado Salomão, e ali gerou judeu em África. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Quando você estuda a história e você vê o ressurgimento de Israel como nação no ano de 1948, se você pesquisar, você vai tomar conhecimento que os primeiros judeus a chegarem em Israel, no restabelecimento de Israel como nação em 1948, são justamente judeus da Etiópia, africano, que vieram em aviões, e centenas deles. Judeu gerado na África. Simão Cirineu era negro, mas era judeu.
E o que ele está fazendo na festa da Páscoa, para ser preciso, no dia 14 de Abibe, mas supostamente do ano 35. O que esse homem foi fazer ali, pastor? Muitos judeus, na época da Páscoa, eles saíam de várias partes do mundo antigo, daquela época, enfrentavam vales, enfrentavam desertos, enfrentavam dificuldades, enfrentavam adversidades, enfrentavam rios, enfrentavam feras, enfrentavam desertos, porque eles queriam chegar no Monte Santo do Senhor, eles queriam chegar na casa de Deus, eles queriam chegar no templo reconstruído pelo grande rei Herodes, eles tinham prazer em estar na presença de Deus. Para eles, vale, deserto, rio, mares, nada era tão grande para impedi-los de chegar diante do Deus Todo-Poderoso e adorá-lo em espírito e em verdade. Simão Sirineu, ele está indo para a festa da Páscoa. Simão Sirineu é um africano, é um negro, mas ele vai para essa celebração como muitos, com uma roupa branca de linho puro. Quando a Bíblia fala roupa branca de linho puro, a Bíblia está falando de justiça, a Bíblia está falando de pureza. Eu não posso comparecer diante de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu preciso ter uma vida santa, uma vida purificada, uma vida devota, uma vida de santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. A santificação convém à casa de Deus. Este homem está chegando justamente na hora da celebração, ele está com pressa, ele coloca a sua roupa e ele quer chegar no templo, no pátio do templo. Existia o pátio dos homens e o pátio das mulheres, era separado. Simão Sirineu, ele coloca suas vestes, porque ele sabe que quando ele chegar naquele lugar, o sumo sacerdote, diante de um altar do holocausto, do lado de fora do templo, ele ia sacrificar um cordeiro imaculado, sacrificar o cordeiro sem mancha, sem mácula. Ele iria degolar o cordeiro e ele ia começar a aspergir, no sentido horário, 7 vezes a gota daquele sangue diante daquelas pessoas. O que Simão quer é chegar no templo, é chegar na casa de Deus. Ele veio de longe, ele veio da África, ele andou muito para chegar naquele lugar, e o que ele precisava naquele dia, naquele momento, era que na sua veste pingasse uma gota do sangue do cordeiro, porque aquela gota representava a purificação do seu pecado, aquela gota representava a inocência do seu pecado, aquela gota era Deus dizendo: você está perdoado, 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 perdoado. O sangue do cordeiro te purifica. Simão está correndo, ele está com pressa, ele quer chegar ao templo, e se ele conseguisse uma gota daquele sangue, aquela veste seria um troféu. Ele ia colocar como um troféu na sua casa, dizendo: um dia eu estive lá e eu fui purificado de todos os meus pecados. Quem está me entendendo, diga amém. Simão Sirineu entra nesta rua que eu disse no início da mensagem. Ele entra e ele está com pressa. A rua é estreita, a rua é curta. Ele vai fazer uma conversão. E aqui eu penso, a nossa vida, irmão, é como esta rua de Jerusalém, estreita e curta. Às vezes a gente pode perdoar agora, mas a gente deixa para perdoar outro dia. Às vezes a gente pode abraçar agora, amar agora, mas a gente deixa tudo para amanhã.
E a gente não sabe o que vai acontecer na primeira curva da nossa vida, na primeira conversão. A gente não sabe o que pode acontecer. Uma coisa eu sei, nessa noite, Jesus está te esperando lá na curva, com uma palavra de bênção, com uma palavra de vitória, com uma palavra de vida. Jesus te trouxe aqui para te surpreender na curva da sua vida. O Rei Jesus está esperando por mim, por você. Simão Cirineu entra, ele está com a sua roupa de linho branca, impecável. E qual é a sua surpresa? Na hora que ele entra na rua, ele se depara com uma turba, com uma multidão, onde ele vê homens andando com as pontas da lança, subindo e descendo. Era a guarda pretoriana romana, onde ele vê um homem com uma cruz, onde levanta aquela madeira e cai aquela madeira. As pessoas estão com pedras, as pessoas xingam, bravejam, as pessoas estão com ódio no coração, e aquele homem carrega uma placa que todo condenado deveria carregar. E na placa, no pescoço daquele homem, estava escrito no grego, que era o inglês daquela época, estava escrito no latim, que era a língua da nação dominante, e estava escrito em hebraico a seguinte inscrição: este é Jesus, Jesus de Nazaré, o Rei, o Rei, o Rei, o Rei dos judeus. Simão se espreme todo na parede e diz: meu Deus, eu estou indo para um compromisso religioso, eu não posso sujar a minha roupa, eu não posso sujar as minhas vestes, eu não posso perder tempo aqui. Tomara que essa turma passe logo para eu chegar no templo, para eu chegar no meu compromisso religioso. Eu tenho que pegar uma gota lá do cordeiro, como o sumo sacerdote começar a pegar o hisopo. O que era o hisopo? O hisopo é a planta que Davi fala no Salmo 51, quando ele pede: ó Senhor, purifica-me como hisopo. Meu irmão, não sei como você chegou aqui, eu não sei o que passa no seu coração, na sua consciência. Uma coisa eu sei: Jesus vai passar o hisopo. Você vai sair daqui limpo, purificado, renovado, restaurado, curado, em nome de Jesus. De repente a cruz cai, é pesada, e a cruz cai do lado de Simão Cirineu. E quando a cruz cai do lado de Simão Cirineu, ele se espreme: tomara que não me peçam para ajudar. O guarda romano então diz: ei, você aí, ajuda o condenado. Mas eu vou sujar minha roupa, eu não posso parar o que eu estou fazendo para ajudar alguém que já está condenado. Eu não posso largar a minha religiosidade para ajudar alguém que já está acabado, derrotado. Eu não posso sujar minhas vestes. O guarda então tira uma espada, coloca no seu pescoço e pergunta: você vai ajudar ou não vai? Tem coisas que acontecem na minha vida que eu poderia ajudar, mas às vezes eu não ajudo. Eu peco por omissão. Tem coisas na minha vida que eu poderia fazer para Jesus, para a obra de Deus, pela minha família, pela minha vida, mas eu não faço. Pela igreja, pela obra, eu não quero fazer, eu estou acomodado. E às vezes Jesus permite alguém, um guarda romano, colocar uma espada na gente, uma prova, e dizer: você vai fazer ou não vai? Quem está entendendo a palavra de Deus? Deixa eu finalizar aqui. Aquele homem queria uma gota do cordeiro lá do templo. Jesus está ensanguentado. Naquele momento ele se abaixa, coloca suas vestes debaixo da cruz de Jesus, do corpo de Jesus. E quem queria uma gota do sangue do cordeiro,
agora vai tomar um banho do corpo todo, vai ser encharcado. Aleluia. Simão Cirineu não sabia, mas naquele momento o sangue do Cordeiro estava purificando a sua vida. Coisa boa é quando a gente tem a vida da gente encharcada pelo sangue do Cordeiro. Participar da Santa Ceia é ter a vida encharcada pelo sangue do Cordeiro. Participar da comunhão com os santos é ter a vida cheia do sangue do Cordeiro. Nessa noite você está com a sua vida debaixo do sangue, e você também vai beber o sangue, vai ser renovado, vai ser restaurado, vai ser curado. Aleluia! Porque você tem o sangue do Cordeiro na sua vida. Será que você pode se colocar de pé glorificando o nome do Senhor Jesus? Não viva uma vida de religiosidade, viva uma vida cheia da presença e da glória de Deus. Seja um crente que ame a palavra de Deus, as coisas de Deus, a presença de Deus. E o sangue do Cordeiro vai te guardar de todos os ataques do inferno contra a sua casa e contra a sua família. Quantos estão debaixo do sangue do Cordeiro aqui nessa noite? Tome uma santa ceia de forma consciente, de forma inteligente. Não coloque o pão na boca como se fosse um chiclete, como se fosse uma comida, mas com temor a Deus. Peça a Deus que Ele te restaure, que Ele renove as suas forças. Deus ainda tem uma chamada na sua vida, Deus ainda tem algo poderoso a realizar na sua vida. Tome o cálice de Deus com consciência, com amor. Relembre o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele foi ferido, moído pelas nossas iniquidades. É por isso que eu e você podemos estar aqui nessa noite adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus.